Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deixa eu puxar para cá para ficar legal. Tá aqui para dar uma melhorada. Graças a Deus, estamos nós aqui para mais uma sexta-feira de estudo da palavra, mais uma sexta-feira onde vamos juntos aprender sobre mais uma preciosa parábola de Jesus. Então você que já está nos acompanhando aí desde o início desse estudo, sabe que nós temos aqui a finalidade de toda sexta-feira a gente se debruçar sobre uma parábola de Jesus, meditando no contexto e, por fim, aplicando aí na nossa vida. Então, que bom que você está aí conosco. Hoje nós vamos estudar a parábola do amigo importuno. É uma parábola bem parecida ali no seu contexto, no seu conteúdo, com a parábola do juiz Inico. Então, já te convido aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus narrado por Lucas, o evangelista Lucas, o capítulo de número 11. Lucas, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo aí a partir do versículo de número 5. A parábola do amigo importuno. É a parábola de hoje. Tá bom? Então Deus seja louvado aí pela vida de vocês. Já está entrando aí o nosso irmão Hudson Calazans. Um abraço, meu irmão, para ti também, para todo o pessoal aí da sua área de trabalho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. É bom tê-los aqui conosco. Então vamos lá, sempre lembrando a vocês para que compartilhem. O seu compartilhamento faz valer a pena, né? O seu compartilhamento pode alcançar a vida de alguém aí que pode ser mudada, transformada aí pela porção da palavra. Ontem nós tivemos o privilégio de estar fazendo um culto, né? Ainda que reduzido por causa dessa questão da pandemia, mas fizemos um culto no lado do seu Edson, né? E ali tivemos ali a confirmação daquilo que já sabíamos. O seu Edson foi uma pessoa que foi ganha para Jesus através de uma de nossas lives. Então, enquanto ali a gente transmitia um culto ao vivo, o seu Edson foi alcançado, foi tocado e foi transformado para a glória de Deus. A missionária em questão foi a nossa irmã ali que compartilhou para ele o vídeo, né? Enviou ali a nossa irmã Joana Dark, compartilhou para ele o vídeo da nossa live e ó, seu Edson foi ganho pelo poder do Evangelho. Então olha que coisa linda pode acontecer quando você compartilha aí a live. Então não fique acanhado não, use esse teu dedo de profeta, aperta em compartilhar aí, compartilha nos grupos que você faz parte de Joga Pra Rolo, grupo de família, sai compartilhando no WhatsApp de alguém, no Facebook de alguém, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar vidas aí. Então, como eu disse a vocês, hoje vamos estudar a parábola do amigo importuno. Como a gente sempre faz, é uma matemática teológica que eu costumo dizer, eu chamo de matemática teológica. A gente sempre vai tomar esse caminho. Primeiro vamos ver com quem Jesus estava falando, qual era o assunto pelo qual ele vai liberar a parábola. Tem uma conversa sempre antes de Jesus pronunciar uma parábola, tem uma conversa acontecendo. Então a gente vai saber qual conversa era essa, com quem ele estava falando, que conversa era essa, a explicação dessa parábola e, por fim, a aplicação dessa parábola. Então eu vou repetir. A gente vai hoje seguir os dedicados caminhos. Primeiro, saber com quem Jesus falava. Depois nós vamos procurar saber qual o assunto que deu origem à parábola. Depois, a explicação da parábola propriamente dito. E no final de tudo, nós vamos colocar aí a aplicação para os dias de hoje, aonde essa parábola do amigo importuno tem ensinamentos para mim e para você nos dias de hoje. Então vamos orar. Depois de orar, vamos ler a palavra. Hoje a parábola de hoje está situada, para você que chegou depois, está situada em Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 5. É a parábola propriamente dita.
embora eu vou voltar aqui no versículo 4, 3, 2 e 1, para entender qual era o assunto que levou Jesus a fazer menção dessa parábola. Vamos falar com Deus primeiramente? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo privilégio de poder usar essa ferramenta chamada Facebook para o conteúdo da Tua palavra, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam edificadas e para que o Teu reino seja notificado. Deus, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus tenha misericórdia da minha vida e faça abundar em mim a Tua vontade e que eu possa nessa noite de hoje ser instrumento da Tua vontade para os Teus filhos e que de igual modo eles também sejam quando aprenderem tudo que nós vamos aprender aqui em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, você que já abriu em Lucas capítulo de número 11, venha comigo agora no versículo de número 5. Nós vamos ler a parábola, que é do versículo 5 ao 13, e depois eu vou voltar aqui no versículo 4, 3, 2, 1 do capítulo 11, para a gente entender o contexto, né? Aquele caminhozinho que eu sempre faço para a gente ter na cabeça por que Jesus falou essa parábola e depois a gente entende ela e aplica para o nosso crescimento. Vamos lá, versículo de número 5 do Evangelho de Jesus narrado por Lucas. E disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo chegou na minha casa, e vindo ele de caminho, não tenho eu o que apresentar. E se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar os pães. Digo-vos que ainda que se não levante para dar-lhes, por ser seu amigo, se levantará todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que ele quiser. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-á. E qual o pai dentre vós que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisa boas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Bom, a gente agora acabou de ler aqui a parábola propriamente dita. E nós vamos voltar alguns versículos aqui para fazer aquele caminho. Como entrou gente aqui depois que eu tinha falado, deixa eu explicar aqui o caminho que eu sempre faço. A galera que já está aqui há mais tempo, né, participando toda sexta-feira comigo desse estudo, sabe que eu sempre faço o mesmo caminho. Qual o caminho? Com quem Jesus fala. Segundo, qual é a origem qual é o assunto que vai dar origem à parábola. Terceiro, a explicação da parábola. E quarto, a aplicação da parábola. Então, para a gente entender agora o contexto da parábola, a gente vai ter que voltar alguns versículos antes, que é o versículo 4, 3, o 2 e o 1. Mas antes disso, a minha saudação de paz a vocês que estão comigo aí. Hudson Calazans, Diácono Mauro Roberto, Luiz Henrique Adolfo, Deus te abençoe, meu irmão. Lucas Lima da Silva, Deus te abençoe, profeta. Leandro e Juliana de Oliveira, Deus abençoe vocês. Carlos Henrique, Deus te abençoe, meu irmão. Jorge Cândido, fala aí, meu querido irmão Jorge. Um abraço no seu coração. Nossa irmã Sandra Reis. Diácono Ronan Sorente, Deus te abençoe, Diácono Ronan. Um abraço, meu irmão. Maria Aparecida Mantesco, Deus te abençoe. Nossa irmã Sheila Abramovic, com certeza aí também o Mário, seu lindo filho Mateus e sua linda filha, a nossa irmã Gisele. Deus abençoe toda essa casa, tá, irmã Sheila? E a todos vocês aí que estão conosco, Deus abençoe as vossas vidas. Sejam muito bem-vindos
a essa página que é um lugar de edificação, é um lugar de maturidade, é um lugar de edificação para a sua fé. Você que já é inscrito no meu canal, sempre lembro a vocês, passa lá de vez em quando para dar um like nos vídeos que já existem, para compartilhar, para comentar alguma coisa. Você ainda que não é inscrito, não perca a oportunidade de me ajudar e também se ajudar, participando aí de um canal onde você vai ter sempre uma palavra educativa, uma palavra de doutrina cristã para edificação da sua vida. Você que não se inscreveu, vai lá no YouTube depois e coloca PR, P maiúsculo, R minúsculo, Adriano Rocha. Se inscreve lá, ativa o sininho de notificação, dá joinha nos vídeos que já são lá plantados e aguarde novos vídeos que sempre estarão chegando lá para a edificação da sua vida. Então vamos nessa? Vamos agora para essa parábola que é muito importante. A parábola do amigo importuno. Como eu falei aqui no início do vídeo, essa parábola é muito parecida com a parábola do juiz iníquo. Embora os temas das parábolas sejam totalmente diferentes, distintos um do outro, mas essas parábolas são muito parecidas no seu conteúdo ensinatório, no seu contexto de dedicação, de aprendizado. Elas são muito parecidas, né? Embora uma tenha o título de Juiz iníquo e a outra Amigo importuno, as duas falam do mesmo assunto. E qual é o assunto? Oração. E sobre o que mais se fala nas duas parábolas? Persistência, insistência, perseverança na oração. Então as duas parábolas falam sobre isso. Só que essa daqui do amigo importuno, ela tem alguns detalhes que vão trazer algumas coisas que eu vou aplicar hoje aqui pra gente e terá um conteúdo um tanto quanto mais profundo. Embora do juiz iníquo também seja uma parábola que inspira a orar, que ensina a orar, que nos leva à oração, ela também tem as suas propriedades peculiares. Mas essa daqui tem alguns detalhes aqui que Jesus fala no contexto da parábola que vai ser muito bom na hora da aplicação, tá? Então fique comigo aí até o final, não arreda o pé daí não, compartilha para que outros alcancem. E aí Lucas Santos, diretamente da França, gente, eu também te amo, meu irmão, saudade de você, saudade da sua casa, da Andréia, do seu pequenino, tá? Que Deus continue abençoando vocês aí nesse país, que Deus continue prosperando a obra de suas mãos, tá? Dá um abraço no pessoal que tá contigo aí, no povo de Deus, da qual você agora está fazendo parte aí na França. Muito obrigado, tá, Lucas? Você é sempre bem-vindo aqui na minha vida. Você mora sem parar aluguel, sem pagar aluguel para sempre, tá bom? Te amo, Lucas. Deus te abençoe. Vamos voltar alguns versículos antes. Versículo de número 1 do capítulo 11. E aconteceu que estando ele a orar. Quem estava orando? Jesus. E aconteceu que estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ponto. Nós agora já vamos desvendar o primeiro caminho das pedras aqui. Com quem Jesus estava falando? Com os seus discípulos. Nós acabamos de ler aqui no versículo de número 1 do capítulo 11, que é o versículo que vai anteceder a parábola, que Jesus estava orando. E enquanto ele estava orando, quando ele acabou de orar, um dos seus discípulos, que o texto não cita quem é, vai dizer para ele: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinava os seus discípulos a orar. E aí Jesus vai começar a proclamar a tão conhecida oração do Pai Nosso. No versículo de número 2, diz a Bíblia: E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, dai-nos de cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação,
mas livrai-nos do mal. Esses são os 4 versículos que antecedem a parábola, que começa no versículo 5 em diante. Então agora a gente já sabe com quem que ele está falando e qual é o assunto que vai dar origem à parábola. Com quem que ele está falando? Com um dos seus discípulos ou com os discípulos. E qual é o assunto que vai dar origem à parábola? Oração. Jesus está orando e um dos seus discípulos pede para que ele ensine eles a orar, como João ensinava os seus discípulos. Então Jesus vai proclamar ali a oração do Pai Nosso. E deixa eu abrir um parênteses aqui para falar o que eu entendo quanto à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, na minha interpretação, ela é um modelo, tá, gente? Ela não é uma oração a ser orada, replicada ou reproduzida. Na minha interpretação, a oração do Pai Nosso não é algo que deve se repetir. Por quê, pastor? Porque senão vira reza. E Jesus é contra o sistema de reza, uma petição repetitiva. Ele mesmo fala isso na palavra, quando ele fala: quando oreis, não oreis como os gentios, que por repetirem muitas vezes as suas palavras, acham que serão ouvidos. Mas quando orardes assim. Aí ele conta a primeira vez ali a oração do Pai Nosso em outro texto bíblico, em outro evangelho. Então essa oração é um modelo, não é uma oração a ser replicada, não é uma oração a ser feita, senão seria só isso aqui que a gente ia orar. E detalhe, a oração do Pai Nosso ela é conhecida dessa forma: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada... Aqui, ó. Aqui já está um pouco diferente. Está faltando assim na terra como no céu. Então a gente vê que não era uma oração a ser reproduzida. Era um modelo a ser seguido. Jesus estava querendo dizer o seguinte: quando vocês orar, saibam que Ele é Pai. Ponto. Que Ele está no céu e vocês na terra. Ou seja, embora Ele seja Pai, há um limite. Ele é Deus porque está no céu. E vocês são homens e estão na terra. Então, mesmo sendo Pai, respeite-o. Porque não dá para tratar o Pai do céu da mesma forma que algumas pessoas tratam o Pai da terra. Porque o problema é que tem gente que confunde as coisas. É por isso que tem aí agora a gente tentando tratar Deus igual trata homem. Se relacionando com Deus igual se relaciona com o homem. Falando com Deus igual fala com o homem. É por isso que tem gente que tem coragem de falar que colocou Deus na parede. Porque deixa entrar na cabeça e esquece de que, embora Ele seja o nosso amor, o nosso melhor amigo, o Deus da nossa alma, o nosso paizinho querido, o nosso Abba, embora Ele seja tudo isso, Ele ainda é Deus. E eu e você ainda somos homens. Então isso dá um limite na liberdade. Embora Ele seja um Pai que quer ter intimidade conosco, embora Ele seja um Pai que quer relacionamento conosco, embora Ele seja um Pai que tem prazer em coabitar conosco, Ele é Deus e eu sou homem. Então eu não posso tratá-lo num patamar de pai humano, porque Ele é o Pai que está nos céus. Embora eu seja filho, eu estou na terra. Santificado seja o teu nome. Essa expressão santificado seja o teu nome não quer dizer que eu vou fazer o nome dele santo. É que o nome dele é santo. E quando se fala de um nome santo, se fala de um nome separado, do nome que está acima de outros nomes. E na cultura judaica, quando eu coloco um nome acima de outro nome, eu estou dizendo que aquele que possui esse nome governa os outros. Ou seja, quando eu falo que o nome dele é diferenciado, eu estou dizendo que ele é o que governa os demais habitantes da terra. Então, quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo tu és o rei sobre todos os outros nomes. Ou seja, tu és Deus sobre todos os outros
deuses, tu és o grande sobre todos os outros grandes, tu és o mestre sobre todos os outros mestres, tu és o Senhor sobre todos os outros senhores. Então é nessa colocação que essa expressão santificado seja o teu nome aparece aqui. Então é isso que Jesus está ensinando a gente a orar. Está ensinando a gente a entender que, embora seja Pai, está no céu e eu na terra. Então tem um limite na liberdade aí. Santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo que ele é um Deus acima de qualquer outro. Não dá para compará-lo com outro Deus. Não dá para minimizá-lo a nível de outro Deus. Ele é acima de todo nome. E segue a oração. Venha a nós o teu reino. Quando Jesus fala venha a nós o teu reino, ele quer ensinar os discípulos que quando orar, saiba que mesmo que eu peça a ele as minhas vontades, sobre mim governa o reino dele. O que Jesus está ensinando aqui é que quando eles orarem, eles tenham a compreensão de que mesmo que eu faça um pedido a Deus, o resultado desse pedido não vai vir de acordo com o meu reino, com a minha vontade, mas de acordo com o teu reino, com o reino dele, com a vontade dele. Jesus sabe muito bem disso e ele vai viver isso também. A Bíblia vai dizer mais à frente, quando ele está no Getsêmani, orando, sentindo os algozes da sua morte, a Bíblia vai dizer que ele ora 3 vezes pedindo a Deus que passasse dele o cálice. E na última vez que ele pede, ele termina a oração dizendo: tudo bem, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou e praticou que, embora eu tenha direito de pedir a Deus o que eu quiser, a resposta da minha oração nem sempre vai vir como eu quero, vai vir sempre do molde do reino dele, da vontade dele e do que ele quiser fazer. Afinal de contas, eu oro e peço, mas eu sou súdito, eu sou servo, ele é o rei. E não é o rei que faz a vontade dos súditos, é os súditos que faz a vontade do rei. É isso que Jesus está ensinando aqui. Embora eu e você tenha direito de pedir o que quer, saiba que o que eu quero só vai ser realizado se tiver compatível, conformidade, alinhado com o reino de Deus. Fora isso, vai ficar difícil. Ele continua orando e a oração é ensinatória, tá? Jesus não está orando, ele está ensinando a orar. A gente tem que ler e interpretar o ensinamento por trás dessa oração. Já falei 3 pontos aqui, muito importante. Se quiser ouvir de novo, depois você vai rever o vídeo de novo para ir anotando aí. Ele continua: dai-nos o nosso pão cotidiano, ou de cada dia. Jesus agora dá uma outra lição aos discípulos dizendo: quando orar, peça a Deus o que é necessário. Olha mais um ensinamento profundo aqui. Quando orar, peça a Deus só o que é necessário. Lembra que em um outro texto bíblico o próprio Jesus vai dizer: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para gastar em vossos deleites. Então agora entenda que Jesus está ensinando a gente a orar com inteligência. Pastor, o que é orar com inteligência? É eu pedir a Deus o que é necessário para a minha vida. Porque Deus não é obrigado a realizar caprichos. Deus não é obrigado a realizar os meus luxos. Ah, Deus, eu quero comer a melhor carne da terra. E o Senhor é obrigado a me dar. Você que é obrigado a trabalhar para ter. Porque tem gente que acha isso, né? Acha que pode pedir o que quer a Deus e Deus é obrigado a atender o pedido dele. Repare que Jesus está ensinando a gente a ter humildade. Humildade na hora que ora. É pedir a Deus o que é necessário. É pedir a Deus o que é necessário. A Bíblia chega a dizer que há uma canção de um salmista que ele fala: Deus, dai-me a mim aquilo que é necessário, a minha porção diária.
para que eu não me corrompa por causa das gorduras dessa vida. A gente precisa entender que o que a gente precisa, Deus é responsável para dar. Agora, as luxúrias da vida, Deus não é obrigado, gente. Tem gente que não se esforçou para nada e quer ter uma mansão. Não se esforçou para nada e quer ter carro de luxo. Quer ter uma vida próspera. Acordando meio-dia, mexendo no celular o dia todo. Não vai chegar a lugar nenhum. E não adianta culpar Deus, não. Porque eu vou falar mais à frente aqui sobre a ação na hora da oração. A ação na hora da oração. Não é só pedir, é se envolver. Vou falar mais à frente aqui. Então, mais um ponto, ele está ensinando a gente a orar com humildade. E o que é orar com humildade, pastor? É pedir a Deus o que a gente precisa. Porque Deus não é responsável pelos meus luxos. Deus não é responsável pelos meus caprichos. Deus não é responsável. Se eu quero ter caprichos, se eu quero ter luxo, que eu corra atrás disso. Se você quer ter caprichos, se você quer ter luxos, que você corra atrás disso, tá bom? Deus é responsável pelo aquilo que é manutenção diária. O fôlego de vida, o sol que ilumina, a chuva que rega a terra, a água que brota da torneira e até mesmo questões mais afincas do que essa. E Deus é bom, Deus não deixa faltar. Aqui, ó, não é de marca, não é de uma marca importada, não é de uma grife famosa, mas não falta o que vestir. Tá ali, eu não tenho picanha, eu não tenho laticínios, que é a mesma geladeira de um granfino, eu não tenho um veículo de um jogador de futebol, mas tudo que eu preciso para viver eu tenho. Se abrir a minha geladeirinha, eu tenho que me alimentar com a minha família. Se abrir o meu guarda-roupa, eu tenho que vestir. Se for ver o meu carro, não é o do ano, mas é o carro que me leva para onde eu preciso ir. Então Deus, ele é responsável pelo que me é necessário, não por luxos e caprichos do meu coração. Fica a dica aí na hora de orar, tá? Ele continua ensinando: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Jesus dá uma outra lição aqui na hora de orar. Ele está dizendo, na hora de orar e pedir perdão, lembra que só recebe perdão quem perdoa. Isso que ele está ensinando aqui. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Ou seja, só pede perdão se perdoa também. Por quê? Porque Jesus ensinou isso várias vezes, dizendo: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai não perdoará a vocês. Jesus sempre foi taxativo nessa pregação, dizendo: se não perdoares uns aos outros, o Pai não perdoa vocês, e ponto final. Sem eira, sem beira. É isso e ponto final, não tem como correr do assunto. Tá bom? Ele continua ensinando aqui: e não nos conduz à tentação, mas nos livrai-nos do mal. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Nesse pedacinho final da oração: mostra-me o caminho que devo seguir. Guia-me pelo caminho que devo traçar. Direciona os meus passos. Jesus está ensinando os discípulos, quando orar, pedir a Deus direção para a vida. Porque os nossos passos têm 3 problemas. Quantos problemas eu disse que tem os nossos passos? 3 problemas. Primeiro problema que os meus passos por si contêm: precipitação. Se eu andar por mim mesmo, eu serei precipitado. Segundo problema: se eu andar por mim mesmo, serei enganado, porque o coração do homem é enganoso. Logo, os caminhos que ele me direciona podem ser falhos. Terceiro, os meus passos vão e não tem como regredi-los. Ou seja, se eu tropeçar, não tem como eu reverter a ação do tropeço.
Por isso que é perigoso andar pelos nossos próprios passos. Agora, quando nós oramos igual Jesus orou aqui, não me conduz à tentação, mas livra do mal, ou seja, o que essa expressão quer dizer? Quer dizer o seguinte: guia-me pelo caminho a ser seguido, caminho que me livre do pecado e caminho que me livre da queda, ou seja, os meus passos sejam dirigidos pela tua vontade, Pai. É isso que Jesus ensinou aqui nessa oração. Então agora eu vou fechar o parênteses e volto para a parábola. A gente estava só aqui explicando para quem chegou depois sobre a oração do Pai Nosso, que não é uma oração a ser reproduzida. Não é. Para mim, quem ora a oração do Pai Nosso, reza. E reza não combina com a nossa fé protestante. Tá bom? Vamos seguir agora aqui a parábola. Vamos explicar a parábola e vou aplicá-la na nossa vida no dia de hoje e terminamos o estudo. Por quê, pastor? Já demos os 2 primeiros passos da interpretação da parábola. Primeiro passo, saber com quem Jesus falava, com seus discípulos. Qual o assunto que deu origem à parábola? Oração. Eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. Daí, quando Jesus acaba de mensurar aqui a oração do Pai Nosso, ele vai continuar. E o versículo 5, que é a parábola do amigo importuno, propriamente dita, vai dizer: e disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, e vindo ele de caminho, eu não tenho o que lhe apresentar. E ele respondendo de dentro disse, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos já estão comigo na cama, e não posso levantar para te dar. Digo-vos que ainda que se levante para dar-lhe os pães, lhe dará por ser seu amigo, ou se levantará todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que ele pedir. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se abre. E qual pai dentre vós, que o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou que lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou que lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisa boa aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, lhe dará àqueles que lhe pedirem. Agora vamos explicar a parábola do amigo importuno. Como eu disse a vocês, ela é bem parecida com a parábola do juiz iníquo, porque é uma parábola que vai dar ensinamento sobre oração. Essa parábola vai inspirar a persistir na oração, a insistir na oração, a se dedicar na oração. O que Jesus está falando para eles aqui, Jesus está ensinando eles a orar. O contexto em qual a parábola foi utilizada, liberada, pronunciada, mensurada, falada, o contexto onde essa parábola aparece é um ensinamento de Jesus aos seus discípulos sobre oração. Como orar? A parábola começa com o discípulo pedindo a Jesus para que lhe ensine a orar. Tendo dito isto, Jesus vai ensiná-los a orar. E como ele vai ensinar a orar? Ele faz uma breve oração, que é conhecida a oração do Pai Nosso. Quem chegou depois, volta um pouquinho depois do vídeo quando acabar e vê a minha posição sobre a oração do Pai Nosso. E ele agora entra direto na parábola dizendo o seguinte, ele dá mais uma incrementada. Ou seja, o assunto é oração. Amém? O assunto é oração. Quem está entendendo, coloca um joinha. O assunto é oração. Então ele traz a parábola do amigo importuno para dar uma incrementada, uma fortificada no entendimento dos discípulos quanto à oração. O que ele vai fazer aqui é se utilizar dessa parábola do amigo importuno para dar um upgrade, uma injeção de ânimo nos discípulos quanto à oração. É mais um combustível ensinatório, mais uma posição de ensinamento de Jesus quanto à vida de oração, como que deve ser e qual o combustível máximo para a oração. Ele ensinou aqui, o combustível máximo para a oração é perseverança.
Ele está falando sobre um homem que tinha um amigo, que de madrugada bate na porta dele pedindo 3 pães emprestados. Esse outro amigo acaba de receber um amigo que veio de viagem, está com fome e ele não tem nada, coitado, para dar para o amigo. Ele vai na casa do vizinho, que era amigo, e pede para que ele lhe ajudasse com 3 pães emprestados. Esse amigo de dentro nem abre a porta, questiona dizendo: ah, cara, eu já estou deitado, poxa, meus filhos já estão comigo na cama, a porta já está fechada, eu não vou te levantar não, não posso te dar não. E ele continua insistindo. Aí Jesus fala: esse homem vai se levantar para dar o pão para o amigo. E pode ser que seja por 2 motivos. Primeiro motivo, pode ser que ele se levante para dar o pão porque é amigo, ou pode ser que ele se levante para dar o pão por causa da importunação. Mas ele vai se levantar para dar o pão. Ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte: ore, ore e ore. Por quê, pastor? Porque Deus vai operar, seja por um motivo ou por outro. É isso que Jesus está dizendo. Por um motivo ou por outro, o Pai vai operar. Ou seja, porque Ele quer fazer porque ama vocês, ou porque vocês estão pedindo tanto, Ele vai fazer. É isso que Jesus está ensinando aqui. Claro, claro. E para dar fortificação a essa fala de Jesus, Ele continua. Ele continua e vai dizer aqui, digo isso: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Ou seja, ele está dizendo: vai, peçam, e será dado a vocês. Vai, busquem, e encontrarão. Vai, bate, e a porta vai se abrir. Aí ele vai dizer: poxa, um pai, sendo pai, homem, dá coisa boa aos seus filhos. Que pai, que sendo pai, um filho vai pedir pão ou ele vai dar uma pedra? Que pai, sendo pai, o filho vai pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Que pai, sendo pai, o filho vai pedir um ovo e ele vai lhe dar um escorpião? Se homem, sendo homem, dá coisa boa aos seus filhos porque é pai, quanto mais o Pai Celestial vai dar a vocês. Então, peça com fé e com persistência. O assunto máximo dessa parábola, o ensinamento máximo dessa parábola é: quando orarem, orem com certeza que Ele é Pai. Por isso que antes dele fazer uso da parábola, ele ensina a oração do Pai Nosso, já para conscientizar, preparar a mente dos discípulos que quando eles dobrassem os seus joelhos, eles estavam dobrando diante de um Pai. Reparou que está tudo dentro de um contexto só? A palavra máxima aqui é filhos que oram a um Pai. Então, quando pedir, peçam com esse entendimento: eu estou falando com meu Pai, e Ele é bom, e Ele é amigo, e Ele vai me ouvir. Mas para isso acontecer, há 2 coisas necessárias que eu acabei de dizer outrora: fé e perseverança. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala: ele vai se levantar para dar o pão que o amigo quer, ou por ser amigo, ou pela importunação. Jesus está ensinando aqui, nessas entrelinhas, algo profundo, gente. Por isso que eu gosto que você esteja comigo estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro para ser lido. Aprende isso aqui para a vida inteira. Bíblia não se lê. Vou dizer de novo para ficar gravado: Bíblia não se lê. Bíblia se estuda. Porque são nas entrelinhas do estudo que você vai alcançar riquíssimos ensinamentos como esse que eu vou falar aqui agora. Quando Jesus fala: esse homem vai se levantar para dar o pão ao seu amigo, seja por ser amigo ou por importunação, Jesus está ensinando o seguinte: orem, porque o Pai vai abençoá-los por fé. Fé no quê? Fé que Ele é o meu Pai, e como Pai que é, vai me dar coisas boas. Ou por importunação. Importunação de quê? Perseverança. Por que esse homem continuou batendo na porta do seu amigo?
Isso se diz, isso fala de insistência. Transportando isso para o nosso ambiente de oração, Jesus está dizendo, orem com fé, que Ele é Pai. Mas também perseverem em oração. Não é porque Deus é surdo, não é porque Deus fica fazendo aquela corda de força, né? Puxando para lá e para cá. Não é porque Deus é de mimimi, Ele quer que a gente pede, né? Fazendo biquinho, não. É porque o exercício da persistência gera esperança. E o exercício da esperança gera paciência. E o exercício da paciência gera intimidade com Deus no tempo de Deus. Porque o que os crentes mais precisam para esse tempo é aprender a respeitar o tempo. Porque o que mais temos no dia de hoje são crentes que não suportam o tempo das coisas acontecerem. A gente está acostumado com um macarrão que é 3 minutos para ficar pronto, o miojo. A gente está acostumado a entrar com um carro no McDonald's para um lado e sair do outro lado com um lanche pronto. O famoso fast food. A gente está acostumado, ou melhor, o drive-thru. A gente está acostumado com o chocolate que tu bota ali o leite quente e já vira achocolatado. Essas coisas instantâneas que a gente faz assim e acontece. Só que com Deus não é assim. Tudo tem um tempo determinado, já dizia o sábio no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3. E a gente precisa, de vez em quando, ser exercitado pela perseverança, que gera paciência, que gera esperança, que gera paciência. E a paciência leva a gente a um local de intimidade com Deus no tempo do não acontecer do milagre. Porque aplaudir a Deus quando o milagre acontece, até os ímpios fazem. Dar culto de ação de graça quando a porta abre, até quem não é crente faz isso. Só que Deus espera de nós, o seu povo, adorá-lo enquanto essas coisas não acontecem. E por que a gente tem que exercitar a perseverança? Que vai criar esperança, que vai criar paciência, para quando a gente estiver no tempo em que Deus está preparando aquilo que pedimos, a gente manter uma vida íntegra de adorador e não de murmurador. Porque o tempo é determinado por Deus. Eu não posso orar hoje e falar, eu quero amanhã. É Ele que vai decidir se acontece amanhã ou daqui a 10 anos. Ou se não acontece. E como eu estarei se não estiver nesse ambiente de paciência, de paz na minha mente, de paz no meu interior? Então é por isso que Jesus está dizendo, orem com fé, porque Ele é Pai. E orem com insistência, para que seja exercitado em vocês esperança, paciência, e aí um lugar de conformidade com o tempo e a vontade de Deus. Então eu separei aqui também, nós já explicamos aqui a parábola, e agora eu vou partir para o final, que é a aplicação da parábola. Nós já aprendemos aqui que a parábola é isso. Jesus está ensinando eles a orar. E o ensinamento é sobre perseverar em oração. Perseverar orando. Orando com fé porque Ele é Pai. Orando com perseverança, mesmo que demore. Porque como Ele é um Pai bom, Ele vai dar o que a gente quer. Só que isso determina um tempo. Isso demanda um tempo que não é nosso, é dele. Mas para isso a gente precisa entender que Ele é Pai. E melhor do que os pais humanos. Porque se o Pai homem sabe dar coisa boa, o Pai celestial também sabe. Só que precisamos entender o tempo. Orem, mas orem com consciência. Sabedor de que há um tempo estipulado pelo próprio Deus. Quem determina o tempo da reação não é quem promove a ação. E quem promove a ação? Quem promove a ação é quem ora. Quem faz a oração promove a ação, se direciona até a divindade. Leva à divindade o seu pedido, a sua causa, a sua demanda, a sua súplica, o seu clamor, o seu rogo, a sua petição.
Eu gero a ação na oração. Agora, a reação da minha oração, não sou eu que determino o tempo dessa reação. É Deus que determina. Eu separei aqui, para aplicar na minha e na tua vida, nessa partezinha aqui, ó, do... E vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Eu escrevi algumas coisinhas aqui, e eu queria aplicar isso na minha e na tua vida. Eu aprendi bastante nesse pequeno trecho aqui, de pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Primeiro pelo pedir. Vamos palavra por palavra. Pedir, buscar e batei. Vamos dissecar. Dissecar, essa é a palavra. Vamos dissecar essas três palavras e o que eu aprendi com elas aqui, e eu vou aplicar na sua vida também. Primeiro, verdades sobre essas parábolas, essas palavras. Pedir. Pedir fala de humildade, porque só pede quem reconhece que não tem, e por isso pede ao outro. Olha que interessante. Pedir fala de humildade. Vou repetir. Nós estamos dissecando as três palavras que aparecem aqui. Pedir, buscai e batei. Primeiro, pedir. Fala de humildade. Porque só pede quem reconhece que não tem. Porque se tivesse, não pediria. Por exemplo, eu vou pedir agora ao meu sobrinho Gabriel para me trazer um copinho de água. Por quê? Porque eu não tenho aqui. Se eu tivesse um copinho de água aqui, eu não ia pedir o Biel, que é aqui o meu assistente hoje na live aqui, é o meu sobrinho, tá sentadinho aqui me ouvindo. Eu pedi ele para trazer um copinho de água. Deus te abençoe, filho. Então, se eu pedir a ele um copo de água, é porque eu não tenho. Então, a primeira coisa que esse pedir me traz à consciência é humildade. Porque eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu não tenho. Por isso eu peço. Segunda coisa, pedir me traz o teor e o ensinamento de dependência. Porque se eu peço, é porque eu entendo que aquele que tem pode me fornecer. Logo, se eu peço aquele que tem, eu dependo daquele que tem me dar, para que eu também tenha aquilo que pedi. Entendeu? Vou repetir de novo. É que às vezes eu dou uma acelerada assim, vem vindo as palavras na minha mente e eu saio falando. Fala também de dependência. Porque se eu peço a alguém alguma coisa, eu reconheço que aquela pessoa que eu pedi tem o que eu não tenho. E logo eu dependo dela para que ela me dê aquilo que eu pedi, para que eu tenha aquilo que ela também tem. Então pedir também me fala de dependência. Primeiro me fala de humildade. Quando orar, ora com humildade. Segundo, quando orar, ora sabendo que você é dependente de Deus, que está orando e é dependente daquele a quem você ora. Terceira coisa que eu aprendi com essa palavra pedir. Pedir me ensinou e fala de reconhecimento, de que pedimos aquele que tem o que eu no momento não tenho. E isso me ensina que aquele que eu peço é maior do que eu, porque ele tem o que eu não posso ter por mim mesmo. Porque se eu pudesse ter por mim mesmo, eu não pediria a ele. Logo, o fato de pedir a ele é porque ele tem o que eu não posso ter com as minhas próprias mãos. Porque se pudesse ter, não pedia. E isso me fala de reconhecimento de que ele é maior do que eu. Ou seja, primeiro eu aprendi com a palavra pedir, que eu devo pedir com humildade. Depois eu aprendi com a palavra pedir, que eu tenho que entender que eu sou dependente dele. E depois eu aprendi com a palavra pedir, de que ele tem, ou seja, que ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. Então são esses os três ensinamentos da palavra pedir, que está aqui no contexto da parábola de hoje.
Pedir fala de humildade, pedir fala de dependência e pedir fala de reconhecimento de que Deus tem o que eu não tenho. Então ele é maior do que eu. A segunda palavra que também me trouxe muitos ensinamentos e eu quero aplicar na sua vida também é a palavra buscai. Porque buscar fala de agir em direção ao que se pede. Olha que interessante. Buscar fala de agir em direção àquilo que eu peço. Então, buscar é eu ir de encontro àquilo que peço. E isso me trouxe um ensinamento profundo, porque fala de eu viver em prol daquilo que busco. Por exemplo, se você pede para que Deus te use como um pregador, vá em direção àquilo que você pede. Como assim, pastor? Estude a palavra. Vá na escola dominical. Não falte nas sextas-feiras de estudo bíblico. Quando voltar à escola de excelência, que é um pequeno seminário que eu dou lá na igreja, tem um nome de escola de excelência, não falte. Porque eu fico preocupado quando alguém fala para mim que quer ser pregador, mas eu não vejo ele na escola dominical. Fala para mim que quer ser pregador, mas não vai nos cultos de estudo, não aparece aqui nas lives de estudo. Como que vai ser? Porque buscar fala de ir em direção àquilo que eu pedi. Então, se eu peço a Deus para que eu seja um pregador, eu tenho que me debruçar no estudo. Aí Deus vai me levar ao local da pregação, porque eu estou indo em direção àquilo que eu pedi. Então, buscar fala de ação, de iniciação, fala de movimentação em direção àquilo que pede. Você pede a Deus para ter um casamento abençoado, então vá em direção a isso. Seja um marido abençoado, seja uma esposa abençoada. Você fala e pede a Deus para ter um emprego abençoado, então vá em direção a esse emprego. Não é sentado em casa, currículo não vai ser enviado por anjo, é você que vai ter que levar o currículo lá. Você pede para Deus para ter um físico abençoado, então vai se exercitar, vai correr atrás da tua saúde. Entendeu que buscar fala de ação em direção àquilo que peço? Não adianta só pedir, eu preciso me movimentar em direção a isso. Ah, Deus, eu quero ter isso, então se movimente em direção a isso. Deus, eu quero passar na faculdade, então estude sobre a faculdade que está fazendo. Se o teu desejo é ser um advogado, caia dentro dos livros de direito. Se o teu desejo é ser um psicólogo ou uma psicóloga, caia dentro dos livros de psicologia. Se o teu desejo é ser um médico, come de manhã, de tarde, de noite, medicina. E assim é para a vida, gente. Tudo aquilo que eu quero, eu tenho que pedir a Deus, mas buscar. Ou seja, Jesus está dizendo, peçam. E a palavra pedir é humildade, dependência e reconhecimento de que Ele tem. Mas também busquem. Buscar significa ora, mas também anda em direção àquilo que você orou. Deus, eu quero mais poder, eu quero ser um crente avivado, então vai buscar. Quer ser mais avivado, mas não participa de nenhuma consagração. O pastor coloca propósito de edificação de fé e não participa de nenhum deles. Só chega na igreja atrasado. Mais falta culto do que participa. Como que você vai gerar esse fogo que você tanto pede? Buscando, e buscando é ir em direção ao que pede. Entendeu aí a palavra buscar? E a terceira palavra aqui é bater. Bater, eu tirei aqui mais um ensinamento da palavra bater. 3 ensinamentos da palavra bater. Bater fala de saber que a porta que queremos que se abra só será aberta se alguém do outro lado abrir. Isso me ensinou muita coisa. Eu vou repetir. Primeiro ensinamento da palavra bater. Fala de que eu devo entender que a porta que eu quero que seja aberta só será aberta se alguém do outro lado abrir.
Ou seja, eu estou batendo, mas a porta só vai se abrir se quem está do outro lado e tem o domínio de abrir a porta, abrir. Senão ela não vai abrir. Então está falando de que não está totalmente voltado ao bater. Está voltado a se quem ouvir as minhas batidas vai querer abrir. Entendeu isso aqui? Isso é muito importante. Há um ensinamento muito profundo aqui. E qual é o profundo ensinamento que está aí, pastor? É que mesmo que eu bata na porta, bater é orar, bater é pedir, bater é se consagrar, é buscar. Mas isso só vai acontecer se quem está do outro lado quiser abrir. Então ore, peça, ore, busca, ora, bata, mas só vai abrir a porta se quem está do outro lado quiser abri-la. E esse outro alguém é Deus. Eu estou falando isso para que você não se frustre, achando que o fato de orar já determina a abertura de porta. Não, gente, não é isso não, tá? Orar não determina a abertura de porta. O que vai determinar se a porta se abre ou não é quem está do outro lado, se vai querer abrir ou não. Se eu for perguntar aqui às pessoas que estão comigo aqui, pedir a elas que colocassem aí nos comentários, eu vou até fazer isso, você que está aí comigo nessa noite, coloca aí nos comentários sim, se isso já aconteceu com você. Você já orou a Deus e aquilo que você pediu não aconteceu? Se você já orou a Deus sobre alguma coisa e Ele não fez, coloca aí, sim pastor, já orei. E você vai ver quantas pessoas já oraram e Deus disse não. Ou seja, quantas pessoas bateram e a porta não abriu. Por quê? Porque não depende de quem bate, depende de quem tem o domínio de abrir a porta ou de fechar. Então o primeiro ensinamento que esse bater me ensina é: eu bato, mas a porta que eu quero só vai se abrir se quem está do outro lado quiser abrir. Segundo ensinamento que essa palavra batei me trouxe, fala de paciência, enquanto quem está do outro lado não abre a porta. Lembra que eu falei que Jesus falou que persistência ensina a gente a ter esperança? Insistência ensina a gente a ter paciência, e paciência ensina a gente a viver no local da oração com tranquilidade. Por quê? Porque esse batei me ensina de que eu estou batendo, ó. Mas eu tenho que ter paciência. Por quê? Porque a minha parte é bater e esperar com quem está do outro lado abra a porta. Não é verdade? Quando a gente vai na casa de alguém e a gente bate no portão ou na porta, não leva um tempo, nem que seja segundos, para a porta se abrir. A gente não bate na hora a porta abre, né, gente? Tem alguns segundos para a porta se abrir, não é verdade? Assim é na vida espiritual. A gente bate aqui e há um tempo para a porta se abrir. Então, o batei me ensina a ter paciência. Por quê? Porque a minha parte é bater. Agora, abrir a porta está no domínio de quem está do outro lado, que é Deus. O tempo é dele. Eu profetizo no nome de Jesus que vai se abrir. Eu creio no nome do Senhor que vai se abrir, porque o próprio Jesus na parábola fala isso, de que nosso Pai é bom e Ele vai bater e abrir-se-vos-á. Ele fala sobre isso. Mas tem um tempo, crente. E a gente precisa ter paciência enquanto a porta não abre. Continue batendo em nome de Jesus. E para finalizar, esse bater me ensina a ter reverência e respeito. Esse bater me ensina a bater com reverência e com respeito. Por quê? Porque embora eu tenha liberdade para bater, eu não tenho liberdade para espancar a porta.
Embora eu tenha o direito, como filho, de bater, eu não tenho o direito de chutar a porta. Então esse bater me ensina a ter respeito, e me ensina a entender que quem está lá do outro lado é que abre na vontade dele, no tempo dele, e a minha parte é bater com reverência e com respeito. Por quê? Porque tem gente que chuta a porta, fica ouvindo esses pastor maluco da internet aí. Não, Deus é obrigado a fazer. Não é obrigado nada, gente. Ele faz de acordo com a vontade dele, da forma dele, porque sobretudo ele é Deus e ponto final. Então esse batei me ensina a ter reverência e respeito. Pai, eu estou batendo, mas bato com reverência, porque a porta é tua porta e só tu podes abrir. Pai, eu bato com respeito, porque peço, e só peço porque tu és o que pode me responder. Eu, quando oro, eu tenho o costume de falar sempre a mesma coisa para Deus quando vou pedir alguma coisa. Eu falo, Pai, eu estou pedindo aqui, não é porque eu sou um filho pidão, não. É porque eu não tenho a quem pedir. O Senhor é o único que eu confio. O Senhor é o único que eu confesso a minha fé. Então eu não tenho para quem pedir a não ser o Senhor. Então o Senhor sempre vai ser o alvo das minhas orações de gratidão. O Senhor sempre vai ser o alvo das minhas orações de pranto. O Senhor sempre vai ser o alvo das minhas orações de louvor, de exaltação, porque eu não oro só para pedir, eu oro para agradecer, eu oro para dizer que estou triste, eu oro para dizer que o amo, que o adoro, que ele é bendito, que ele é lindo. E o Senhor também vai ser o alvo das minhas orações peditórias, porque eu não tenho ninguém a quem pedir, só o Senhor. E com isso, eu bato na porta com reverência e bato na porta também com respeito e temor. Porque embora eu seja filho, essa casa é dele e ele tem o direito sobre ela. Tá bom? Então que esse estudo possa ter trago a vocês aí ensinamentos profundos sobre a oração. Que o nosso Pai possa responder a oração de vocês. Que hoje seja uma noite de edificação nessa área que é tão importante. Eu separei aqui também, deixa eu pegar aqui, uma frase sobre oração para a gente terminar, que é a seguinte: o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão, mas quem tirou o anjo do céu foi a igreja em oração. Eu fiquei pensando nisso, aí eu escrevi essa frase aqui para compartilhar com vocês. O anjo do Senhor tirou Pedro da prisão, mas quem tirou o anjo do Senhor do céu foi a igreja em oração. Ou seja, é Deus que faz o milagre, mas quem atrai a mão miraculosa de Deus para operar o milagre somos nós, quando oramos. E por que eu estou falando isso? Para que você não desista. Mãe que ora pelo filho, continue orando. Mulher que ora por um marido, continue orando. Marido que ora por uma mulher, continue orando. Pastor que ora por uma igreja, continue orando. Igreja que ora por um pastor, continue orando. Família que ora por outras famílias. Inúmeras situações de oração, continuem orando. Então que Deus abençoe vocês. Até a próxima sexta-feira para mais uma noite de estudo de mais uma parábola. Você que gostou, compartilha aí, coloca um joinha. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido, se inscreve lá, gente, dá uma força. PR Adriano Rocha. Me ajude aí, fortificando lá o meu canal no YouTube, para que a gente possa continuar pregando o Evangelho também lá. Quem não assistiu esse vídeo aqui, que chegou no finalzinho, esse vídeo tá indo lá pro meu canal do YouTube, tá? Então você pode botar PR Adriano Rocha, parábola do amigo importuno, e você vai assistir lá novamente.
Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Beijo no coração. Vamos orar, né? Deus, muito obrigado por mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Abençoe o teu povo e que eles possam ter alcançado o suprassumo dessa parábola e praticarem na sua vida uma vida de oração com fé e com persistência, porque tu és um bom pai que responde os seus filhos. Abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém.